Olá, começa agora mais um Sala de Visita e hoje vamos falar sobre pedofilia. Em 2016 foram mais de 17 mil denúncias de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 18 anos. A maior parte delas, cerca de 70%, é referente aos crimes de abuso sexual. Hoje recebemos a psicoterapeuta infantil Paloma Vilhena. Muito obrigada, Paloma, pela sua presença aqui no Sala de Visitas. Obrigada. Também conosco, Itamar Gonçalves, gerente de Advocacy da Childhood Brasil. Itamar, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Muito obrigado, eu agradeço o convite. Eu acho que é bacana a gente abrir esse programa discutindo um pouco sobre a linha entre o crime e o distúrbio da pedofilia, né? Uma pessoa que sente atração sexual por crianças tem um problema grave, mas não necessariamente é um criminoso ainda, né? Como é que funciona essa linha, doutor? Por favor. Olha, para nós, na organização, nós fazemos uma distinção, né? O pedófilo, na verdade, que é esse desejo por crianças, né? E está bem restrito a uma faixa etária, porque se fosse por adolescente seria o efebófilo, que é outra linha, né? Mas o pedófilo, se ele não cometeu o ato, ele não cometeu o crime, né? Então precisa, de fato, fazer essa distinção, porque o que nós percebemos, e principalmente nos processos que nos chegam no judiciário, é que muitas vezes essa pessoa que cometeu essa violência sexual contra a criança, ela também se relaciona com adultos. Então, você não pode rotular ou carimbar esse adulto, né, como sendo pedófilo, né? E mesmo que ele fosse um pedófilo, né, e não tivesse a relação com adultos, se ele não cometeu o crime, se ele não acessar a criança, se ele não for, digamos assim, a vias de fato, ele não cometeu o crime. Ele fica no desejo, fica no subjetivo dele. Agora, Paloma, como é que é essa aceitação? Muitas pessoas, adultos, procuram já ajuda nesse sentido. Olha, eu estou sentindo... a pessoa já consegue aceitar que tem um problema e esse problema precisa de tratamento? É difícil que se procure ajuda, justamente porque tem essa questão, né, de que é um crime. Essa ideia de que não necessariamente é uma doença, então se eu falar sobre o que eu sinto, eu vou ser julgado, isso pode ter alguma consequência, então é muito difícil que os adultos procurem ajuda. É isso mesmo, doutor? Sim, existe porque de fato nós não tratamos, né? Nós discutimos isso pouco, né? Inclusive na sociedade existe um tabu muito grande, né? Nós não preparamos famílias para discutirem a sexualidade da família, qual é o comportamento daquela família desejado ou esperado, como a criança se proteger de situações de risco, né? Olha, existem estatísticas e pesquisas acadêmicas que mostram se a criança disser não, muitas vezes ela não vai sofrer a violência, né? Se ela conseguir colocar o limite. Por isso é importante esse trabalho de formação dos pequenos, né? E aí eu estou falando de crianças e adolescentes, né? Com essa conscientização do seu corpo e dos limites que nós temos, em especial as mulheres no Brasil, né? Hoje, você atingir 18 anos sem passar por um processo de violência, em especial a violência sexual, porque também nós confundimos a violência sexual, ela não é só com contato físico, ela também são palavras obscenas, são telefones obscenos, cyberbullying, sexting, né? São várias das situações que a gente tem hoje que não tem necessariamente o contato físico. Agora, Paloma, aproveitando essa fala do Itamar, como é que a gente pode preparar as crianças sem assustá-las, sem, quem sabe, deixar um trauma futuro para quando ela for uma adulta e iniciar a vida sexual? Como é que é fazer esse trabalho de educar nesse sentido? Isso pode começar a ser feito desde pequeno, né? Então, a criança, através da orientação para a higiene, cuidado com o corpo, quem pode tocar no seu corpo e de que forma, ensinar para a criança de que o corpo é dela, que ela deve respeitar, que ela deve saber o que é um toque carinhoso, o que é um toque que é invasivo, né? Então, isso nos momentos do banho, no momento que a criança vai no banheiro e pede ajuda. Então, ensinar ela a cuidar do próprio corpo e saber... e também saber que pode ter um diálogo em casa, pode contar com os pais sempre, que segredo não é bom, ter um segredo com outro adulto. Então, se alguém falou alguma coisa que não pode contar para os pais, para que ela saiba que pode contar, pode conversar, que ela vai ser acolhida, que ela vai ser ouvida.
Doutor, vamos falar um pouco de internet. Quando a gente escuta falar de denúncias muito grandes que envolvem pedofilia, existe sempre uma rede de pessoas que divulgam esses tipos de fotos e etc. Como é que é a questão da lei nesse sentido? Acessei conteúdos de crianças na internet, isso é crime já? É crime já, e você não pode, de fato, armazenar esses produtos, né? A lei, nesse sentido, ela está com seu rigor, né? Mas, assim, é como a doutora estava colocando, quer dizer, existe um processo que é bastante importante, que é de conscientização, de formação de todos, né? Então, quando você está falando com a criança da proteção, ele não é papel só da família, é um papel da escola, é um papel da comunidade, é um papel da igreja, né? Você estabelecer quais são as referências. Então, todo aquele material que é produzido na internet, uma criança ou um adolescente, ele passou, de fato, pela violência, né? Então, o fato de você armazenar ou de você divulgar esse material, você está concorrendo com o crime, né? Ou seja, você está alimentando toda uma rede bastante organizada, né? E que não é só no Brasil, ela está no mundo, né? Muitas vezes a gente consome material, né? Ou quem consome a pornografia infantil vai consumir um material que veio do leste europeu, né? E vice-versa, né? Ou às vezes está indo do Brasil para a Europa, para a América do Norte, etc. Então, e até porque as legislações nesses países também são bastante diferentes, né? O importante é você saber que por trás daquele vídeo que chega a você, ou dessa fotografia que chega a você de uma criança ou de um adolescente numa situação de violência, sendo abusada sexualmente por um adulto ou por vários adultos, aquele crime de fato ele aconteceu. Então você passa a concorrer, você é coautor desse crime a partir do momento que você divulga ou que você armazena essas imagens. E é muito comum a gente sair na mídia, você ver a atuação de repressão da própria Polícia Federal, do Ministério Público, né, no caso de investigação, trabalhando com inteligência para chegar nessas redes, para identificar quem são os distribuidores e de que forma esse material está sendo produzido, né? Nós temos muito material caseiro, né, feito aqui, né, enfim, nas casas populares ou nas casas que querem divulgar e fazer recurso, né? O que é interessante é você saber que esse material, ele é fruto, não tem o abuso sexual, mas tem a exploração sexual, ou seja, você comercializa, embora a criança não receba nada por esse produto, é um mercado que rende muito, né? Você ganha muito vendendo esse tipo de material. Então, e a criança, no caso, mesmo que ela consinta a gravação, consinta participar dessa cena, ela está sendo explorada sexualmente. Da mesma forma que numa estrada, numa construção civil ou no meio do turismo, como nós costumamos classificar. Agora, Paloma, a gente conversou bastante esse bloco sobre a questão da conscientização, do papel dos pais. Você acha que os pais já têm essa consciência de que isso precisa ser feito logo ali na primeira infância? Ou existe ainda, como a gente estava conversando antes de começar aqui a nossa gravação, uma sensação dos pais de que tocar nesse assunto é estimular uma possível sexualidade precoce na criança? Como é que fica essa questão com os pais? Eles até sabem que é necessário, mas geralmente eles também não tiveram essa conversa em casa, né? Nós falamos pouco sobre isso, sobre sexualidade, né? De forma geral. Então, às vezes eles não sabem como conversar sobre esses assuntos mais polêmicos, né? Assuntos tabus. Como que eu vou falar com meu filho sobre isso? De que forma, né? E é sempre respeitando a faixa etária da criança, falando numa linguagem que ela entenda, sem trazer conteúdos que não sejam próprios para a idade dela, mas assim, aproveitar os pequenos momentos do dia a dia, as perguntas, aconteceu uma situação num filme, num desenho, a criança comentou alguma coisa da escola, é um momento de conversar, né? E muitas vezes é importante não tanto trazer respostas, assim, mas ir ajudando a criança a pensar sobre a situação. Então, os pais ficam muito ansiosos de, eu preciso responder tudo, como que eu vou fazer? Então, manter um diálogo aberto. Vamos falar sobre isso? Se eu não sei alguma informação, então depois eu vou buscar para conseguir orientar melhor a criança, mas manter esse canal de diálogo aberto.
Agora, doutor, existe diferença entre abuso e violência sexual? Se sim, qual é essa diferença? Não, popularmente nós chamamos de violência sexual, elas, na nossa classificação, são dois eixos. Um eixo é para o abuso sexual, ou seja, essa relação com ou sem contato físico com a criança, mas com a sexualidade, e a exploração sexual, que é esse mercado, né? É onde você comercializa esse sexo, né? Então, nas organizações existe um consenso, inclusive na academia, que nós não vamos chamar de criança quando ela está na prostituição. Por exemplo, prostituição infantil foi um termo que caiu, porque não é voluntário, né? Ela não tem ali como decidir e fazer uma opção de vida. Ela é um ser que tem prioridade absoluta, segundo a nossa Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ela está em fase de desenvolvimento. E nós, adultos, somos responsáveis por conduzir essa criança ou adolescente para a fase adulta de forma segura, né? Então, quando acontece a exploração sexual, essa troca por dinheiro, ou por mercadoria, ou por um prato de comida na estrada ou em qualquer outro lugar, é a exploração sexual. Mas são basicamente esses dois eixos. Aí o que você tem são as situações do abuso sexual, tanto na família, então o intrafamiliar, e o extrafamiliar, que é fora da família, com alguém da comunidade. Importante dizer que no abuso sexual, a criança ela sempre conhece quem está abusando, na maioria dos casos, né? É muito raro ter uma pessoa, aquela pessoa, né? Vai te pegar na rua, etc. Então, é claro que ocorre, mas é a minoria, né? E a outra situação da referência da família é a situação da criança que o abuso acontece, na maioria das vezes, dentro de casa, né? Quando muito na sua comunidade, mas a maioria dos casos ele está dentro de casa. Então, qual é o adulto de referência que essa criança tem que ter, né? Porque ou é o padrasto, ou é o próprio pai, ou é a própria mãe, ou é um tio, é uma pessoa próxima ali, né, daquela família, ou seja, faz parte da família ou da comunidade que conhece muito bem a rotina daquela família, né? Bom, no próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho dessa questão da relação dos familiares com os abusos. O Sala de Visitas vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com Sala de Visitas, hoje falando sobre pedofilia. Continuo com a psicoterapeuta infantil Paloma Vilhena e com o gerente de advocacy da Child World Brasil. Como eu disse no bloco anterior, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da relação dos familiares com o abuso. Paloma, não é mito, né? Realmente, na maioria dos casos, os abusadores estão por perto, não é isso? Isso, são adultos que se aproximam das crianças, muitas vezes ficam, ou são da própria família, né? Infelizmente acontece muito, ou são adultos que se aproximam da família, oferecem ajuda para cuidar da criança, ou estão por perto, trabalham, né, ou em locais ou lugares que têm crianças. E, doutor, como é que está a questão da penalização dessas pessoas? Existe um rigor? Como é que anda isso? Olha, é muito triste dizer, mas infelizmente ainda o grau de responsabilização dos adultos que cometem violências contra as crianças, em especial a violência sexual, ainda é muito baixo. Sabe por quê? Nós somente agora no ano de 2017 que nós conseguimos ter aprovado no Congresso Nacional uma lei, a Lei 13.431, que estabelece o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes. E nele está previsto como é que a criança vai ser ouvida, seja na esfera na delegacia de polícia, ou seja, no sistema de depoimento especial, seja no judiciário. Acontece que a criança, quando ela vai falar da violência que ela sofreu, ela repete diversas vezes. E o que essa lei está propondo é que ela fale uma única vez. Você já imaginou você contar uma violência 10 vezes? Chega um momento que a criança fala, eu não quero mais falar disso que aconteceu. Então, essa lei, ela vem exatamente responder essa questão. Para você ter uma ideia, né, os números que nós temos é que uma criança, o grau de responsabilização de adultos que cometem violência sexual contra crianças e adolescentes chega a 4-6%. Pouquíssimo. 4 a 6%. Quando a gente coloca essa criança no depoimento especial, isso vai para 70%.
Ou seja, você dá uma resposta efetiva para aquela criança. No começo do bloco anterior, nós falamos de que uma das grandes questões é quando a família não acredita na criança. Ou, por exemplo, ou a mãe ou um pai, quando ela relata que está sendo vítima de violência, abusada por outro membro da família, e aquele adulto referência não acredita. Como está acontecendo hoje na novela, e no horário nobre, né, numa novela. Paloma, aproveitar que o doutor citou, o que você está achando da abordagem num horário dos maiores picos de audiência aí do país? O que você está achando da abordagem desse assunto? Se é importante, de repente, para pais detectarem sinal, que crianças, enfim, o que você está achando disso? É muito importante que esse assunto seja falado, né? Muitas pessoas que assistem vão procurar informação sobre isso, vão se identificar, né? Tanto pessoas que podem ser pedófilos ou mesmo pessoas que passaram por situações assim, mas é importante dizer que a ajuda adequada é feita através de um psicólogo, né? É o profissional que pode trabalhar com esses traumas, né? Diferente do que foi falado na novela. E esses traumas não poderão ser solucionados ou descobertos em 2 sessões, não é, doutor? Isso é um processo também, isso, né? É todo um processo. Sim. E como é que você enxerga, doutora, essa questão do familiar? Por que isso ainda acontece? Porque a criança confia naquele adulto? Como é que você enxerga isso? Geralmente, os abusadores se aproximam de crianças que são mais vulneráveis, né? Ou que às vezes têm adultos ausentes, crianças mais retraídas. E eles se aproximam de forma que a criança se sente ouvida, se sente vista, né? Então é importante que os pais sempre possam olhar para o seu filho, que estejam presentes, que estejam observando, porque isso já é uma forma de prevenção. É claro que é um assunto muito delicado para se falar em fórmula de sinais. Olha, exatamente uma criança que foi abusada vai fazer isso, isso e isso. Mas existem alguns comportamentos que podem deixar os pais em alerta? Existe alguma coisa nesse sentido? Eu queria a opinião de vocês dois. Sim. A criança, às vezes, não consegue se expressar verbalmente, né? Então, ela se expressa através de mudança de comportamento. Ela apresenta alguns sintomas. Por isso que é muito importante conhecer como que a criança é, né? Então, a criança pode ficar mais retraída ou mais desinibida, trazendo conteúdos através de músicas ou de perguntas sobre sexualidade que não são próprios da idade. Ela pode se expressar, às vezes, através de desenhos, né? Podem ficar com medo excessivo de alguns adultos, querendo, às vezes, passar mais tempo fora de casa, mais tempo na escola para não voltar para casa, ou não querendo ir para a escola. Então, ela vai, de alguma forma, dar algum sinal de mudança de comportamento. É isso, doutor? Olha, eu concordo, é fantástico isso. Nós também trabalhamos com pesquisa e o que a gente levanta é exatamente as formas de expressões da criança, seja no desenho, seja numa atividade de artes plásticas, né? Às vezes ela demonstra ali conhecimentos que não é próprio da idade dela, né? Mas a própria relação dela também com os colegas, né? De tentar repetir o que ela sofreu, o que ela presenciou, né? Também é um dos grandes sinais. É óbvio que a gente está falando aqui de possibilidades, né? O caso dela se retrair, né, de ficar, de inclusive se largar, né, no aspecto da higiene, etc. Tudo isso pode estar repercutindo, né? Mas até na alimentação, às vezes ela tem uma doença que ela adquiriu nesse contato, né, que está dificultando, inclusive, a ingestão de alimentos, né? Então, tudo isso tem que ser considerado. Então, o importante é que essa família, né, não é uma conversa única, pronto, resolvi, mas que isso seja processo dessa família, né? Esse processo de diálogo, né? Que seja permanente de fato, né? E principalmente eu diria até que a questão da sexualidade não dá para você aprender hoje na esquina da internet, né? Porque vem de forma distorcida, coloca a mulher também num papel que não é o papel, digamos assim, socialmente, né? E o que a gente está buscando construir culturalmente, né? Que é reinventar de fato a forma de ser homem nessa sociedade, respeitando, né, as questões de gênero e principalmente respeitando crianças e adolescentes. Então... E no caso de adultos, sem alarmismo, claro, mas existe alguns adultos, algum comportamento que pode ali deixar os pais em alerta sobre as intenções daquela pessoa? O pedófilo, o abusador não tem
uma característica mais identificável pode ser qualquer pessoa, homens e mulheres de várias idades, várias classes sociais, profissões, né? Mas uma aproximação estranha, diferente com a criança, né? Então, é difícil identificar, porque não tem um perfil certo, mas sempre ficar de olho com quem essa criança fica. Quem são esses adultos, né? E dar esse espaço para a criança falar, porque se ela não revelar, ninguém vai saber. Se a criança que sofre o abuso não revelar, ninguém vai saber, porque a maioria das vezes esse abuso ele está entre quatro paredes, ele ocorre num local privado, ele não vai ocorrer num local público. Então, se a criança não falar, por isso que você precisa empoderar, precisa garantir uma referência para essa criança buscar e que ela possa contar o que ela vem sofrendo. Né? E o adulto, o que ele faz? Ele vai se aproximar dessa criança, na maioria das vezes também não é uma fórmula, mas muito com sedução, né? Com carinho. A criança vai sentir prazer, inclusive, nessa relação, né? Porque o sexo, ele é prazeroso, né? E ela não consegue discernir, né? Que isso é uma violência que está acontecendo, porque esse adulto detém mais informações, detém mais trajetória de vida do que ela, né? Então, ela vai encarar isso muitas vezes como e é o dilema que ela vai sofrer. Eu acho que vocês no consultório trabalham bastante isso, né? O que eu estou sentindo, né? Se é natural eu sentir esse prazer, e aí vem com isso a vergonha, vem o medo de me expor, né? Vem o medo de que se faça mal com essa pessoa, inclusive, que está dando carinho para ela, se ela não está tendo a atenção dos adultos que deveriam dar atenção. E esse adulto que se aproximou para cometer essa violência está sendo atencioso com ela. É isso. No caso, por exemplo, descobrir que alguém estava cometendo esse crime com um familiar meu, ou peguei algum conteúdo em smartphone de alguém, como é que funciona a denúncia? Você vai até a delegacia para fazer um BO? Como é que funciona essa questão burocrática? É possível fazer a denúncia anônima, né, quando há suspeita, e aí os órgãos responsáveis que vão averiguar se isso realmente está acontecendo, né? Mas é importante para que proteja a criança, né? É o certo, então Numa suspeita, você sempre faz a denúncia, porque esses órgãos, que são serviços de atendimento, direto ou não à criança, eles vão, na verdade, buscar saber se isso procede ou se não procede. Então, tem hoje o Disque 100, que você não precisa, inclusive, se identificar, etc., e eles repassam para qualquer localidade para um conselho tutelar. O conselho tutelar também vai investigar e, se for verdade essa denúncia, ele vai, inclusive, notificar o Ministério Público e vai notificar o delegado de polícia. E aí se começa a ouvir essa criança nesse processo. O importante é não ficar omisso, né? Se você tem uma suspeita, deixe que os órgãos investiguem, né? E eles estão ali exatamente para fazer esse trabalho, né? Nós temos os CREAS lá na ponte, que são serviços da assistência social de referência, né? Para o atendimento também desses casos de violência sexual. Nós temos as delegacias especializadas da criança, tem as varas especializadas das crianças, e lá na ponta, né, naquela comunidade, se não tem, deveria ter um conselho tutelar da criança que vai fazer esse primeiro atendimento com a criança e com o adolescente. Mas como é que estão os casos de denúncia? Subnotificados ainda? Olha, nós acreditamos que no caso da violência sexual, o que se chega é ainda 10% dos casos, né? Se no Brasil nós temos notificados a cada hora 5 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual, nós imaginamos que esse número ele é muito maior, né? Você multiplica isso por 10, né? Porque se a gente está falando aí, né, de um número, não chegam exatamente, porque o número de responsabilização, muitas vezes, essa família depende daquela pessoa economicamente que está cometendo essa violência, muitas vezes não acredita de fato na fala da criança, né? Se duvida de fato de que isso vem acontecendo, ou por uma questão burocrática mesmo, né? Eu vou expor essa criança novamente a uma situação de violência, né? Quando você chega numa
delegacia e fala que aconteceu e um delegado pergunta para você, mas por que você estava usando aquela saia? Por que você não gritou? Se ele não estava armado, por que você não saiu correndo? Por que isso está acontecendo há 3, 4 anos? E você inverte a situação, né? E essa criança passa a ser, então, em vez de vítima, a pessoa que abusou do adulto. É verdade. Né? Então, doutor, infelizmente a gente está ficando sem tempo. Queria agradecer a sua contribuição, o seu conhecimento aqui sobre esse tema tão delicado. Por favor, deixe seus contatos. Com certeza. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com vocês aqui. Seus contatos, doutor? A organização é a Childhood Brasil, www.childhood.org.br. Ok. Muito obrigada, Paloma, pela sua participação mais uma vez aqui no Sala de Visitas. Pedir também para que você deixe seus contatos para quem tiver alguma dúvida, enfim. Obrigada, agradeço. É muito importante falar sobre esse tema. Eu tenho um site que é www.palomavilhena.com.br. E nosso muito obrigado fica também para você que nos acompanhou em mais um programa. A gente espera no próximo Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.